Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação e essa videoaula se refere à disciplina de língua portuguesa. Nesta videoaula estaremos falando um pouquinho a respeito da estrutura do texto argumentativo, tá? Então, um artigo de opinião, ele tem um caráter predominantemente argumentativo, tá? Pois as declarações, elas são acompanhadas de justificativas, que fundamentam o ponto de vista apresentados por quem assina o texto. Então, um artigo de opinião, em um artigo de opinião vai prevalecer argumentos, tá? Esses argumentos, eles têm como objetivo convencer o leitor sobre determinado ponto de vista exposto, né, pelo autor, né, por quem assina o texto, por quem escreve o texto, tá? Então, os textos argumentativos, eles são identificados por três partes. Logo no início, nós temos a introdução. Nessa parte aí, o autor ele costuma apresentar a ideia principal, que também é chamada de tese, tá? Ou seja, a posição a ser defendida, ou a ideia sobre o qual se construirá os argumentos. Então, na introdução, eu vou colocar meu ponto de vista, eu vou que no caso é a minha tese, né, apresentando a minha ideia aí, logo na introdução, e com base nessas ideias serão desenvolvidos, serão fundamentados os argumentos, tá? E nessa parte o autor ele pode também situar o leitor em relação ao assunto abordado, né? É feita uma espécie de ancoragem, né? A ancoragem é a informação que serve de base e ponto de partida no desenvolvimento do texto. A ancoragem ela tem a função de situar adequadamente o leitor em relação ao assunto do texto e possibilitar que esse assunto ele seja abordado com coerência, tá? Então, utilizar essa ancoragem para que o leitor ele possa compreender o que será desenvolvido, tá? Então, eu tenho aí a introdução. Na introdução eu vou apresentar a minha tese, ou seja, a minha ideia, o meu ponto de vista a respeito de determinado assunto, tá? Logo em seguida eu tenho o desenvolvimento. No desenvolvimento eu tenho o quê? Os argumentos, tá? Então nessa parte do texto aí, o autor ele vai desenvolver a defesa da sua tese, né? Ou seja, ele vai defender o seu ponto de vista e para tornar seus argumentos mais consistentes, antes de escrever, ele tem que fazer uma pesquisa, ele tem que selecionar informações, né, informações a respeito da sua opinião, que fundamentem a sua opinião, tá? E que podendo também recorrer a dados numéricos, a opiniões ou citações de especialistas, a exemplos ou enumerações, justificativas ou causas, comparações, análise, etc. Ou seja, para escrever um texto argumentativo, um artigo de opinião, você tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada a respeito do assunto, para a partir dessa pesquisa você conseguir ter argumentos, né, ter um fundamento para escrever seus argumentos. Tá? E esse fundamento ele pode ser através de uma citação de um especialista de determinada área, né? Que aborda, esse especialista ele tem que saber um pouquinho mais a respeito do tema que você estiver escrevendo. Você pode colocar enumerações, você pode colocar justificativas, você pode colocar comparações, análises, tá? Tudo isso para ampliar, para aumentar a veracidade a respeito do seu ponto de vista e com isso convencer o leitor de que sua tese defendida ela é a correta, né? Trazer o leitor a aceitar o seu ponto de vista exposto no artigo de opinião, tá? E por fim nós temos aí a conclusão, que geralmente ela é formada por um único parágrafo, né? Às vezes tem mais de um, mas geralmente a conclusão ela é feita com apenas um parágrafo, tá? Nessa conclusão,
você retoma a sua tese defendida, ou seja, vai reescrever a sua ideia defendida, tá? A sua tese, e coloca uma possível solução para o problema apresentado aí no decorrer do seu artigo de opinião, ok? Então, relembrando aí o que eu falei na aula anterior, com base aí nessas 3 partes, nós podemos esquematizar aí o texto Eu Sou Normal do seguinte modo: introdução, primeiro, segundo e terceiro parágrafos. Os argumentos estão no 4º e 5º parágrafos, tá? Os argumentos da tese, defendendo a tese, fundamentando essa tese, tá? E a conclusão está no último parágrafo, isso no que se refere ao texto Eu Sou Normal, tá? Então, nem todos os artigos de opinião ou opiniões, nem todos os artigos de opiniões são organizados da mesma maneira, tá? Então, nem todos os artigos de opiniões, eles têm 3 parágrafos iniciais, 2 argumentativos e 1 na conclusão, igual foi estruturado aí o texto Eu Sou Normal, tá? Então, pode ser que algum texto de opinião, um artigo de opinião, ele tenha apenas 1 parágrafo de introdução, ou 2 de introdução, uns 3 de desenvolvimento, né, que são os argumentos, 1 de conclusão, ou 2, tá? Então, não tem uma forma fixa. No entanto, para vocês, no Fundamental 2, como eu limito para vocês a quantidade de linhas aí entre 20 e 30 linhas, vocês podem trabalhar com a introdução com um parágrafo, colocar dois parágrafos para o desenvolvimento, né, que são para os argumentos, e um parágrafo para a conclusão, tá? Para que não venha se estender muito a produção de vocês. As atividades que vocês verão agora a seguir, elas irão ajudar vocês a perceber de que modo a autora do artigo Eu Sou Normal, ela organizou o texto e que tipos de argumentos considerou mais convincentes para o seu provável leitor, tá? Então, essa é a estrutura de um texto, de um artigo de opinião, de um texto argumentativo. Então, eu tenho aí a introdução, os argumentos, né, que esses argumentos eles estão no desenvolvimento do texto, e eu tenho uma conclusão do texto, tá? Então, primeiro parágrafo, que é o primeiro parágrafo. A introdução pode ter 2, 3 parágrafos, tá? E na introdução eu vou estar apresentando o quê? A minha tese, o que seria a tese? A minha ideia, o ponto de vista a ser defendido. No desenvolvimento que eu apresento os argumentos, né, que fundamentam essa tese. Então, através de pesquisas, de citações, de enumerações, de justificativas, eu estarei mostrando mais veracidade a respeito do meu ponto de vista, né, com mais informações, com mais fundamentações, de forma que o leitor veja uma certa credibilidade no meu ponto de vista defendido, tá? E a conclusão, ele vai retomar a tese, né? Eu reescrevo a minha tese ali na conclusão e dou uma possível solução para o problema apresentado no decorrer do meu artigo de opinião, tá? Então é isso, né? Essa aula é sobre a estrutura do texto argumentativo, ou seja, estrutura de um artigo de opinião, e eu estarei colocando aí na agendinha de vocês as atividades a respeito, né, desse conteúdo. Qualquer coisa eu estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp. Fiquem com Deus e uma boa aula para vocês.